Olá, gente. Professor Rafael Lima falando com vocês. Nesta feita, mais um vídeo que está, confesso, um pouco atrasado devido a algumas ocupações, alguns imprevistos. Estava previsto para a semana passada. Todavia, resolvemos gravar neste 30 de abril este vídeo sobre as falácias acerca do Apocalipse e o fim dos tempos, né? Esse título um pouco chamativo, né? Entre a besta e o tempo, para abordar um pouco da importância, da relevância literária do Apocalipse e também algumas falácias que giram em torno das interpretações bizarras que vemos nos dias atuais. O contexto do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né, o último livro do Novo Testamento, da Bíblia cristã, ele traz um contexto de perseguição, abordando o reino de Deus como um elemento essencial, a figura do império, da idolatria e também da prostituição das igrejas, das comunidades que estavam começando a se alinhar ideologicamente na época do contexto do Império Romano. Os seguidores de Cristo, eles são a contracultura, de acordo com Michael Gorman, que é um dos grandes especialistas do Apocalipse nos dias atuais. Quando a gente lida com o propósito do Apocalipse, ele propõe revelar que Deus governa a história. Isso fornece um pouco de esperança, fortalecimento e alegria para o cristão que acredita na parousia, na presença de Deus, que é muito melhor traduzido do que retorno. O mal derrotado também é o propósito do livro. A reversão da maldição do pecado, lá do Gênesis, a restauração da criação, a presença de Deus no meio do seu povo, que agora já não está sobre, mas no meio do seu povo, como um tabernáculo, e a luz, a lâmpada sendo o próprio Cordeiro. A gente analisando o estilo literário do Apocalipse, temos três abordagens ou três dimensões literárias, digamos assim, principais do Apocalipse, né? A apocalíptica judaica, que é um tipo de literatura que desvela coisas em meio à crise, principalmente a partir ali da teologia do Segundo Templo, do período intratestamentário ou intertestamentário, melhor dizendo, esse período em que o cativeiro ele começa a borbulhar uma junção de culturas, uma junção de ideias, e os judeus começam a desenvolver escritos e tradições, oralidades acerca de uma esperança vindoura. É justamente nesse segundo templo, no período do segundo templo, no período do cativeiro e do exílio, em que nós percebemos ali a promessa de Deus de uma restauração do seu povo. Vide Ezequiel 37, vocês vão perceber muito bem o significado da apocalíptica judaica, Deus prometendo o seu espírito, restaurando, ressuscitando a identidade do seu povo. E a situação de crise, Deus é retratado nela como o soberano, né? João é levado para uma dimensão transcendental. O segundo tipo de estilo literário é a profecia, do início ao fim do Apocalipse. Nós não podemos esvaziar o caráter profético. E também, de acordo com grandes eruditos do Novo Testamento, o Apocalipse, ele é sim, pessoal, uma epístola. Ele tem um caráter epistolar. A saudação, a maneira como ele está se dirigindo ao público, aos destinatários, mostra que Apocalipse tem sim um caráter, um aspecto epistolar. Quando analisamos também algo de interessante no Apocalipse, é a dimensão litúrgica. A estética do livro do Apocalipse expressa um caráter político litúrgico, um convite para que a gente testemunhe as boas novas do Cordeiro. A mensagem da nova criação, ela assume uma centralidade no livro, indicando a soberania divina e o seu poder interventor na história. Deus constantemente intervém na história. Até porque
as narrativas do Antigo ao Novo Testamento indicam que Deus é um Deus na história. Deus vence, esse é o anúncio, né, do fim. Nós vemos agora a história da ótica de cima, da ótica divina. É por isso que João ele é levado para cima, para enxergar as coisas da ótica divina. As abordagens, nós temos 4 abordagens tradicionais e clássicas e uma quinta abordagem que deixaremos para o final. As 4 abordagens clássicas que todo mundo conhece são essas: a preterista, a historicista, a futurista e a simbólica. A preterista, ela alega que a mensagem destinada é apenas para o público do primeiro século, contemporâneos de João. A historicista vai dizer que o livro fornece uma mensagem de cunho profético sobre a história da igreja. Então, por exemplo, a carta de Laodiceia indica a igreja do tempo do fim, que é uma igreja morna, uma igreja que está ali indiferente, apática, uma igreja que o amor esfriou. Alguns historicistas interpretam assim, algumas denominações religiosas cristãs interpretam de maneira historicista. E é interessante que a maneira futurista de abordagem afirma que a maior parte do livro é sobre o futuro. Então, é o que mais temos hoje em dia. Abordagens futuristas. O Apocalipse está indicando algo sempre do porvir, sempre do futuro. É algo inesgotável. E temos a 4ª abordagem, que é a simbólica. O livro mostrando o ato de Deus na história e as lições espirituais que são atemporais, que transcendem o tempo. Quando a gente analisa ponto a ponto de cada abordagem, a gente vai descobrir que cada abordagem possui um ponto fraco. Daí alguns eruditos, principalmente contemporâneos e modernos, eles sugerem um método de abordagem integrativa eclética. O que seria isso? Seria uma combinação de abordagens, uma combinação até mesmo das 4 abordagens anteriores, evitando erros hermenêuticos com enfoques isolados. Então precisamos manter o Deus da história, o Deus soberano, o Deus que é um justo juiz, o Deus vitorioso, a questão simbólica, a questão histórica, uma abordagem do estilo literário, todas fundidas em um só método de abordagem integrativa. A abordagem integrativa eclética ele possui, de acordo com alguns especialistas, 4 passos. Primeiro, que é um encontro com Deus, a teologia como sabedoria. Nós precisamos saber e ter consciência e aprender que a iniciativa da revelação é divina e a nossa imersão é por meio do novo nascimento, do processo em Cristo, né? Ao absorvermos a natureza do Cristo, né? Ao sermos imersos na natureza do Cristo, melhor dizendo, nós temos acessibilidade a essa revelação. É neste encontro com Deus que o ser humano só tem um dever, que é o dever de responder, ter uma resposta, fornecer uma resposta de fé. É o sim, como Rudolf Bultmann dizia. Eu estou diante da decisão existencial quando eu encontro o Evangelho, quando o Evangelho me constrange. O segundo passo é o passo da revelação normativa, claro, por meio da Escritura, por meio da Bíblia, por meio das Escrituras Sagradas. O terceiro passo é o investigativo. Mesmo eu sendo um cristão nascido de novo, mesmo eu tendo comunhão com Deus, mesmo eu tendo a revelação normativa que são as Escrituras, eu preciso investigar o conteúdo. Eu preciso pesquisar Bíblia, livros, especialistas no assunto, artigos, monografias, teses, e isso nos leva ao diálogo com a sociedade e com a cultura atual, coisa que falta em muitos cristãos, esse diálogo. O quarto passo é a projeção, por meio da minha vivência na comunidade de fé da qual eu faço parte. Sem essa projeção, sem esse serviço litúrgico, eu praticamente não estou contribuindo com nada. Um exemplo prático, né, são erros comuns que a gente percebe nos dias atuais. Eu extraí esses erros do livro do Michael Gorman,
que é Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. Super indico se você quiser ler. Ele vai listar 6 erros comuns, que são não reconhecer o caráter profético do Apocalipse. Muita gente descarta isso. É um grande equívoco. O segundo, ignorar a seriedade produção textual do Apocalipse em seu contexto. Quando a gente ignora a seriedade da produção, tanto do texto como do contexto do Apocalipse, que foi escrito em sua época para a sua época, a gente ignorar esse ponto de partida, nós também estamos cometendo um grande erro. O terceiro ponto é defender cumprimentos proféticos baseados em hipóteses duvidosas. Muita gente está aí afirmando que o Papa que há de vir, ou o Francisco era o último Papa, então, o penúltimo Papa, perdão, e o último Papa vai ser levantado agora, o 8º Papa, baseado em falácias hipotéticas, digamos assim, porque não cabe ao Apocalipse lidar com isso, até porque o anticristo não aparece no Apocalipse, gente. O quarto ponto, tratar a Bíblia como um quebra-cabeça, pegando uma parte ali num livro, tentando juntar com esse outro, ajuntando peças de livros de maneira irresponsável. O quinto erro, que é muito comum, é a preocupação excessiva em pequenos detalhes, né? Lentes ideológicas. Eu fico ali atrelado ao detalhe. O que é a besta? O que é isso? O que é aquilo? Por que chifres? Por que coroas? Por que aquela prostituta está assim? Por que está assado? E daí eu deixo de conhecer o Apocalipse à luz da tradição, à luz de uma revelação ao longo da história que foi progressiva, tá? Como que eu vou sanar isso aí, o antídoto para isso? Compreender as características literárias, o simbolismo, a poesia, o imaginário. Eu devo buscar o sentido original, que é para o destinatário da Ásia Menor, os crentes ali. O terceiro, interpretar o simbolismo dentro do contexto do primeiro século, não do século XXI. O quarto ponto seria ler cada livro de forma holística, por sua própria mensagem específica, e não tentar misturar os livros, porque cada autor ele possui especificidade e abordagem específica, tá? Manter o foco na amplitude e não nos detalhes, e lembrar que não há apenas uma classe de intérpretes e especialistas, há uma vastidão de especialistas que podem lidar com os assuntos. Então nós concluímos dizendo que dessa maneira nós evitamos falácias, né, como as que ouvimos sobre a besta, a marca da besta, né, a grande tribulação, porque a igreja vai ficar, e assim assado. Especulações hipotéticas e falaciosas, tendo em vista que há diversas interpretações sobre o conteúdo. Como, por exemplo, a besta pode representar poderes políticos, sistemas que se opõem ao reino de Deus. Há a falácia que já foi refutada, dizendo que a besta é a União Europeia. Outros dizem que é o culto imperial, por exemplo, Xavier Picasa, ele vai dizer que a besta é símbolo do condicionamento ideológico anti-evangelho, do culto imperial, tanto lá como agora, que vai tomando novas formas. O pré-tribulacionismo também que tem o seu perigo, porque vai apelar para a sistematização de conexões de vários versículos de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Coríntios, Mateus, mistura tudo e acaba causando uma grande confusão. Se você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado. Curte, comenta, compartilha e diz aí tua opinião. O que é que você acha? O Apocalipse, como que ele é lido hoje em dia? Tchau, tchau. Fica com Deus. Fui!